Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pedacinho da minha história com dirigir, né, aqui em Portugal. E vai ser um vídeo um pouco diferente dos meus vídeos anteriores. Eu costumo mostrar um pouco sobre produtos de cabelo, produtos de pele, mas hoje eu resolvi trazer um vídeo e passar para vocês, né, uma experiência que eu tive e o quanto Deus é bom. 4 anos e meio atrás, eu cheguei aqui em Portugal, vim direto para o interior de Portugal e eu me deparei que aqui não tinha ônibus, né? No Brasil eu sempre trabalhei, pegava o ônibus, andava ali 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Era o meu dia a dia. E chegando aqui, eu me deparei com isso, não tinha ônibus. Todo mundo aqui ou tinha que ter uma motinha, uma bicicleta ou carro, né? E aí eu pensei, e agora? Por quê? Para trabalhar tem que ter um meio de condução. E eu nunca aprendi a andar de bicicleta quando eu era pequena. Não tive bicicleta, não tive acesso à bicicleta. Eu tive uma vez, mas acabei caindo, não quis aprender mais. E aí moto piorou. Então, porque aqui tem aquelas motinhas que você pode usá-las sem precisar de carta, né? Então eu pensei, agora ou eu vou trabalhar a pé, porque eu cheguei a trabalhar a pé 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aqui em Portugal costuma se falar boleia, né? E que é carona no Brasil. E eu não tinha muita opção de carona, porque na onde que eu moro aqui também não passava muita gente para ir pro trabalho que morasse aqui na mesma região que a minha. Então eu pensei, ou eu vou a pé ou eu vou ter que tomar coragem. E esse vídeo hoje é sobre coragem, gente. É sobre você colocar as coisas, os seus sonhos, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Inclusive eu vou ler aqui 2 versículos que falam sobre coragem. E 2 versículos da Bíblia, né? E então, gente, chegando aqui, eu fiquei 5 meses desempregada. E quando eu arrumei trabalho, nos primeiros dias, né, meu marido pôde ali me levar e tudo, e depois acabou que aconteceu algumas coisas que ele não pôde me levar mais e eu tive que ir a pé, e eu falei, eu não posso continuar assim, né, eu preciso pegar o carro. E eu tinha aqui o carro parado na porta de casa e eu olhava pro carro e falava, não tem como, eu não vou saber dirigir isso. Por mais que eu tinha a carta, né, eu tinha minha carteira de habilitação no Brasil há mais de 5 anos, só que eu nunca dirigi um carro no Brasil. Eu sempre tive a carta, tirei minha carteira e ficou guardada na gaveta. Eu usava mesmo como documento de identidade. E aí, gente, pronto, eu cheguei aqui e tive que encarar a realidade, né? Comecei a pegar o carro, coloquei nas mãos de Deus, falei, Senhor, me ajuda. Inclusive, eu vou já ler aqui um versículo para vocês sobre coragem, gente. A Bíblia, ela é um manual de instrução, a Bíblia, ela tem tudo que você precisa. E eu anotei aqui no caderno, que tá escrito lá em Salmo 27:14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Vou ler novamente. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Ou seja, você tem que ter fé e tem que ter coragem e confiar em Deus. Coragem é você enfrentar aquilo mesmo com medo. Então, é muito forte isso. E em Salmo 31:24 também fala sobre coragem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Então, gente, vai ser um resumo mesmo, porque se eu parar para contar aqui todo detalhado, vai levar muito tempo, e então eu vou falar mais ou menos por alto. Acabou que eu comecei a pegar o carro, né? Eu trabalhava 5 minutinhos, gente. 5, vamos dizer 7, né? Indo bem devagar. 7 minutinhos do meu trabalho e às vezes eu gastava 1 hora para ir a pé. Essa é a diferença. E eu falei, não é possível. Com 5, 7 minutos, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu vou conseguir. Não vai acontecer nada comigo. E aí, eu comecei a ir, eu ia de segundinha, gente, depois eu colocava a terceira, e depois de muito tempo eu fui colocando a quarta, e muito tempo depois eu tive coragem de colocar a quinta marcha. E assim foi a minha trajetória no início.
o carro berrando, consumindo bastante gasolina, mas eu ia. Eu falei, eu tenho que aprender, eu tenho que conseguir. Eu ia bem devagarzinho, eu saía bem cedo. Era 5 minutos, eu saía meia hora antes. Mas consegui avançar e com muito custo, gente, porque aqui onde que eu moro tem um supermercado só. Então, a 20 minutos de carro eu tenho acesso a mais mercados, a mais coisas, né? Que é uma cidadezinha maior. E com muito custo também, gente, eu tinha muito medo. Eu comecei a ir, né? Meu marido no início me explicou mais ou menos, mas é aquilo, né? Parece que, pelo menos no meu caso, quando tem uma pessoa do meu lado, parece que eu fico mais nervosa. Quando eu tô sozinha, eu fico com mais coragem. E aí eu comecei a ir nessa cidadezinha, 20 minutos. Gente, hoje em dia, eu assim, às vezes eu saio faltando, sei lá, 10 minutos faltando pra ir pro meu trabalho. E assim, que é errado, né? Muito em cima da hora, mas enfim, pra vocês verem como que é um processo, como que você tem que ter coragem. Às vezes seu carro tá aí parado na garagem. O que eu fazia também? Eu costumava, além de colocar nas mãos de Deus, eu costumava abrir o YouTube, colocar lá como aprender. Por mais que eu já tinha tirado carteira, gente, mas não é igual né, você colocar aquilo em prática, não é igual. Então, eu já nem lembrava mais de tanto tempo que eu já tinha carteira. E aí eu comecei com o carro parado, eu ficava ali primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, primeira. Ficava naquilo ali, ó, um tempo, sabe? Sentia o carro, às vezes pegava um pequeno percurso aqui na porta de casa mesmo e ia avançando, gente. A coragem é isso, é sobre você enfrentá-la e ir avançando. E aí eu comecei a ir nessa cidadezinha, que é uns 20 minutos daqui. Hoje, graças a Deus, eu vou e volto sozinha. Mas assim, foi com muito custo. Mas é aquilo, eu enfrentei esse medo, sabe? E eu me inscrevi na academia, comecei a ir na academia. Hoje eu não tô fazendo mais, mas teve uma altura que eu fiz quase um ano. Fui e voltava 20 minutos de carro, parava na porta da academia. Pra mim também foi um curso, gente, parar no supermercado. Fui aprendendo a parar no supermercado. Hoje em dia eu paro em qualquer vaga no supermercado. Então, assim, é sobre coragem. Você tem que ter coragem, sabe? Você tem que enfrentar os seus medos. Vai com medo mesmo, sabe? Confie em Deus, confie no Senhor, como está escrito aqui em Salmos. Seja forte, tenha coragem, tenha fé, sabe? Porque Deus, Ele às vezes espera somente uma ação da nossa parte. Então, você pega seu carro e vai, enfrenta os medos. E esses dias mesmo, essa semana passada, eu nunca viajei sozinha. E aí meu marido tirou férias não, desculpa, ele foi a trabalho pra Ilha da Madeira. E eu sempre tive vontade de conhecer lá. E ocorreu a oportunidade de eu ir pra lá, só que eu falei, eu não vou, porque é aquela coisa, né, o medo, sempre falando na minha cabeça, não vai não. Você não sabe viajar sozinha. E pra mim poder chegar até o aeroporto, pra facilitar a minha vida, eu tinha que pegar o meu carro e ir até próximo do aeroporto, deixar o carro lá. E é tipo 110 quilômetros, é 1h30 dirigindo. Eu nunca dirigi em Austrália, que é BR no Brasil, eu nunca dirigi, sabe? Então, assim, mais um medo que eu tive que me desafiar. E principalmente, gente, de madrugada, porque aí que dá mais medo ainda. Por mais que tenha menos movimento, mas é que é estranho, é de noite, é escuro. Eu particularmente não gosto de dirigir à noite, não gosto. Parece que minha visão, ela fica, sei lá, mais inferior, mais, assim, mais fraca. E aí eu fui. Eu falei, quer saber de uma coisa? Primeiro eu falei com meu marido, não vou, deixa pra lá. E depois eu falei, quer saber de uma coisa, gente? Eu vou sim, eu não vou perder a oportunidade, porque às vezes a oportunidade ela vem uma vez só. Costuma vir a segunda, mas geralmente é uma vez só. E eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou pra lá, eu vou conhecer. E fiquei 5 dias lá, fui com o carro, gente, com muita dor de barriga, muito frio na barriga, mascando um chiclete, pedindo Deus misericórdia, pedindo Deus pra me ajudar, pra me proteger. Eu falei, não, eu consigo, eu sei dirigir, eu vou conseguir chegar até lá. Estudei um pouquinho sobre o Waze, porque eu não tenho costume com o Waze, porque eu nunca dirigi em percurso longo, então praticamente aqui perto eu não preciso de Waze. Então, eu estudei um pouquinho sobre o Waze, como que funciona, e cheguei até lá, gente. Cheguei para o carro, peguei o Uber, fui até o aeroporto e também para passar pelo aeroporto, aquele frio na barriga, porque a primeira vez eu sempre fui com meu marido, nunca fui sozinha, e aquele frio na barriga, e é tão gostoso, gente, você saber que Deus, Ele cuida de tudo. É saber que Deus, às vezes, Ele espera só um passo, sabe? Dê um passo, que Ele vai mostrar que Ele tá ali. E tem um salmo também que fala, gente, Salmo 34:8, fala assim, ó:
Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. E eu encontrei segurança nele, eu provei o tanto que o Senhor é bom, sabe? Porque eu enfrentei, eu vi a mão de Deus em todo momento ali cuidando de mim. Por mais que fala português e tudo aqui, mas eu vi Deus cuidando, gente. Porque a primeira vez, tem gente que realmente, eu não gosto de viajar sozinha, não gosto. E eu falei, Deus, o Senhor está comigo e vai dar tudo certo. Até que na volta, gente, também tive que trazer o carro tudo da mesma forma. E quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, gente, muito cheio, muito lotado. E tem muitos Uberes em Lisboa que são indianos, Bangladeshes, esse pessoal. E aí, e tava um trânsito, tava tão complicado pegar um Uber lá. E Deus foi tão maravilhoso comigo que eu peguei o Uber em 5 minutos. Não, acho que não deu nem 5 minutos. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, hoje, essa mensagem que eu quis trazer pra vocês é isso. Tenham coragem, tenham fé em Deus, como tá escrito na palavra dele. Provai e vede como o Senhor é bom, o quanto ele é bom. E fica aí essa mensagem pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo rápido, é um vídeo mesmo sobre coragem, enfrente seus medos, enfrente as suas guerras interiores e prove o quanto o Senhor é bom e maravilhoso. Até um próximo vídeo, tchau!